Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos já saudar aqui a cada um que for entrando na transmissão ao vivo, deixando seu recado, seu like, a sua manifestação. E hoje nós iremos falar de um tema bastante interessante. Você pode se assemelhar com muitas coisas que eu irei falar e também pode ser informado a respeito deste tema, de tópicos, de extremidades que nós iremos relatar um pouco a respeito da autossabotagem e do auto-boicote. Então, você que foi entrando aí, vai dando um alôzinho seu aqui para eu te saudar aqui ao vivo, para que a gente possa começar a nossa transmissão. Eu estou muito agradecido por todos estes dias em que nós temos feito as transmissões e elas têm gerado uma edificação maior do que eu podia comensurar desde quando eu dei a ideia, ou quando eu iniciei a ideia de começar essas transmissões. Estou vendo aí que algumas pessoas estão já entrando e assim que vocês derem um ok aí, a gente já vai começar. Deus abençoe. Cian Wolf, que está assistindo. Minha mãe Márcia está assistindo. Já deu uma boa noite aqui. Os outros mais que vão entrar só após as 10 horas, 10 e meia, por conta do trabalho. O Alan Jeff está assistindo. Ontem eu estava jantando juntamente com minha esposa em sua casa, casa da sua digníssima Maria também. E foi uma noite maravilhosa, onde nós pudemos conversar e falar um pouco a respeito da vida. Então, eu quero iniciar aqui o tema autossabotagem e auto-boicote. Esse tema ele foi desenvolvido por, esse nome é um pouquinho complicado, Stephen Birglas e Edward Jones. Esses dois psicólogos estudiosos, eles desenvolveram isso aí no meados da década de 70, através de estudos em que eles estavam observando hábitos de autossabotagem, auto-boicote, autodestruição em certas pessoas. Este é um tema tão relevante que eu creio que em algum ponto aqui você irá se identificar com o que eu irei falar. E já a princípio eu quero falar a respeito da autossabotagem. Autossabotagem é aquela atitude que nós fazemos para nos burlarmos, para nos auto-boicotarmos, para não chegarmos ao êxito, seja pessoal, seja profissional, existencial, de consciência. Na maioria das vezes, esses hábitos eles são inconscientes, na maioria das vezes eles são inconscientes e em pouca manifestação ele tem uma semiconsciência. Como assim? As pessoas que o praticam este ato de autossabotagem, na maioria das vezes elas nem sabem que estão praticando esse ato. Isso aí já está no subconsciente programado para que elas vá exercendo essa prática para que nunca cheguem ao êxito possível. Então, entrando já nesse assunto, é interessante que em João 5 nós temos uma passagem ali nos evangelhos, o evangelho que escreveu segundo João, que fala a respeito quando Cristo entra ali atrás do Templo de Jerusalém. Existia um local onde ficavam todos os moribundos da época ali da região. Por quê? Porque na cultura judaica eles acreditavam que a doença significava uma punição por pecados de pais, ou, falando majoritariamente, uma punição até divina. Então esses 5 alpendres, que eram conhecidos como Tanque de Betesda, eles estavam ali nas proximidades do Templo de Jerusalém, na sua retaguarda, e Jesus ele entra ali pela Porta das Ovelhas para visitar aquele ambiente imundo. Era como se fosse uma Cracolândia, era como se fosse ambientes que nós estamos acostumados aqui em Brasília. Você não é de Brasília, por exemplo, ali no setor
de Diversões Sul, ali atrás do Conic, por exemplo, onde tem as pessoas moribundas, né, segundo aos olhos da sociedade, e ele tem até um local chamado de o Beco, que é quase que um submundo em Brasília. Então Jesus, quando ele entra ali no tanque de Betesda, ele entra para desconstruir uma cultura mística, que eles acreditavam que de tempo em tempo vinha um anjo para descer e agitar as águas, mas eu quero entrar aqui ao ponto em que Jesus quebra um ciclo de autossabotagem de um homem que estava vivendo esse ciclo de auto-boicote por 38 anos. E é interessante como nós elegemos ambientes que se tornam ambientes de auto-boicote. Por exemplo, o tanque de Betesda era um ambiente de auto-boicote, porque em vez de um ser que era cego, era coxo, era manco, enfrentar a vida com suas dificuldades e com suas necessidades especiais de locomoção ou de manifestação no dia a dia, por exemplo, um cego, ele teria que desenvolver outros instintos, né, do seu corpo, da sua percepção. Ele teria que desenvolver uma audição mais aguçada, um olfato, um tato, seja o que for, mas nunca desistir da existência, nunca se achar como um coitadinho e ir para o tanque, por exemplo, de Betesda, para ficar ali acreditando em um paganismo, para ficar acreditando ali em uma superstição, para que, se ele fosse agraciado de ser o primeiro a entrar naquele tanque, ele pudesse ser, de alguma maneira, curado, né? E esse ambiente, ele era um ambiente que já carregava um inconsciente coletivo. E inconsciente coletivo, eu quero dar uma breve explicação aqui. Jung, que foi o que seguiu a psicanálise freudiana, Freud foi o pai da psicanálise, mas Jung ele desenvolveu muito mais a psicanálise. Jung ele acreditava que a humanidade compartilhava de um inconsciente coletivo, melhor dizendo, um inconsciente coletivo. Eu vou te explicar aqui. É como se o nosso consciente fosse a ponta de um iceberg, a base desse iceberg que está sobre o mar, que ali a gente não consegue enxergar, mas a base ela é muito maior do que o pico. Ali está o subconsciente. E toda a água do oceano é como se fosse o inconsciente coletivo. Como, por exemplo, nós temos aí um filme muito famoso, Titanic, né, que eles avistaram só a pontinha do iceberg, mas quando eles avistaram a ponta do iceberg já tinha ali uma base enorme embaixo, capaz de afundar até então o navio mais suntuoso que a humanidade tinha construído. Então, pegando esse exemplo, a pontinha do iceberg é o nosso consciente, a base do iceberg é o subconsciente. Para Jung, a água do oceano era como se fosse o inconsciente coletivo. Então, aquele ambiente ali de mazelas, aquele ambiente de autocomiserações, onde as pessoas ficavam reclamando de suas condições, não transcendiam nas suas limitações, onde eram olhadas pela sociedade com estigmas de coitados, elas compartilhavam ali um inconsciente coletivo onde elas concordavam com a situação de carência. Elas concordavam ali com a situação onde elas precisavam sim de algo extraordinário para mudar as vossas condições. E é interessante que esse ambiente ele se torna um ambiente patológico, e nós, na maioria das vezes, nós seres humanos, você pode aí ter escolhido, sem perceber, participar de um ambiente onde é um ambiente patológico, onde é um ambiente doentio, onde é um ambiente as pessoas só ficam compartilhando de frustrações, de planos que não deram certos. Por exemplo, você é uma mãe que perdeu um filho. Inconscientemente, você está compartilhando aí de um inconsciente coletivo, e às vezes você pode ser levada para se encontrar com outras mães que perderam filho, mas não são mães que perderam filhos que superaram a dor, são mães que ficam se punindo, se burlando, dizendo que elas perderam pela alimentação, ou se elas tivessem feito outra coisa, isso não teria sido acometido. Ou seja, elas pegam o passado e ficam remoendo e sempre revivendo e injetando presente no passado. Isso é de uma nocividade terrível, quando nós injetamos no nosso passado presente. O passado ele tem que continuar passado.
de maneira que, claro, nós temos que olhar para o passado e aprendermos com o que nós fizemos, com o que nós praticamos, e temos que ter o presente como a suma oportunidade de aplicar aquilo em que nós acreditamos. Então, pegando esse ambiente patológico que compartilhava de um inconsciente coletivo, a frustração ela era como que se fosse um estilo de vida daquele ambiente. E pessoas que cometem essa autossabotagem, esse auto-boicote, elas têm a frustração como forma de prazer. São pessoas que constantemente passam por desempregos, elas são mandadas embora e às vezes não são má profissionais, mas elas, por não acreditarem que podem progredir numa empresa, que podem seguir adiante, a partir de um momento que elas estão dentro daquela empresa, ela começa a agir com um boicote para que ela seja mandada embora, mas que a condição dela sair da empresa não parta dela. Mas essa pessoa não sabe que o hábito, por exemplo, dela de chegar atrasado, de ficar desleixada nas suas atividades diárias do trabalho, deixar de ser proativa, começar a reclamar do ambiente, não arrumar o ambiente higienicamente, vamos dizer assim, isso já são atitudes de auto-boicote. E essas atitudes já são justamente para que o chefe, o patrão, os companheiros, os diretores, os gerentes, os supervisores já olham essa pessoa e já vão a excluindo, né, das oportunidades do ambiente, vão dizendo não, até que chega um ponto culminante que dizem não dá mais para você continuar aqui trabalhando conosco. Isso são atitudes que constantemente pessoas vão praticando para que elas se auto-boicotem, para que elas não tenham a frustração, e eu vou dizer mais à frente, a frustração de entregarem o máximo e mesmo assim, mesmo que não dê certo, não tem problema, ela entregou o máximo. Mas não, é melhor ficar seguindo na mediunidade, é melhor ficar dando só um pouco do que eu posso dar, porque aí se não der certo, tudo bem, eu não dei o meu melhor. E aí vem as desculpas, né? Eu costumo dizer que essas pessoas são como o pato. O pato, ele nada, ele anda e ele voa, mas ele não faz nada direito. Então, às vezes é melhor a gente ser por exemplo, um golfinho que nada exorbitadamente muito bem, mas não caminha. Mas porém ele na água, ele é um mestre dos oceanos. Agora tem pessoas que preferem ser como patos, elas fazem um pouquinho de tudo, mas nada que elas fazem elas conseguem entregar o melhor que elas têm. E aí elas procuram ambientes onde elas vão estar imergidas nessa patologia, onde compartilham do mesmo sofrimento que elas. É muito difícil encontrarmos pessoas que entram em um ambiente para, com suas energias vitais, suas disposições, sua determinação, possa mudar aquele ambiente. Porque Jesus, quando ele entra naquele ambiente, Jesus ele quer mudar esse ciclo de autossabotagem. Então, nós temos ambientes que nós elegemos como auto-boicote. Esse ambiente ele pode ser também uma instituição religiosa. Como, por exemplo, como que nós podemos eleger uma instituição religiosa como um ambiente de auto-boicote, de autossabotagem? Quando, por exemplo, você se partidariza com uma instituição religiosa que seja uma instituição católica ou evangélica ou uma instituição espírita, vamos dizer assim, que são as maiores aqui no Brasil em termos de contingente. E aí então nós temos pessoas que fazem parte dessas instituições religiosas porque elas fracassam em exercer um papel social de interação. Então ali elas precisam estar em um ambiente onde seja obrigatório o encontro semanal, com horários, com atividades, e que pela essa obrigatoriedade ela possa exercer de alguma maneira um convívio social. E de alguma maneira ela vai até se adaptando a esse convívio, porque na maioria das vezes essa pessoa não se dá bem com o pai, não se dá bem com a mãe, não se dá bem com o vizinho,
ela não se dá bem com a sociedade fora daquela instituição. Então, ela precisa eleger um local onde ela vai e tem a mesma fala, todo mundo cante os mesmos hinos, todo mundo tenha parecido o mesmo estereótipo, todo mundo carregue e compartilhe o mesmo subconsciente coletivo. E aí então, esses ambientes de auto-boicote, eles vão cada vez mais crescendo, a ponto que eles vão tomando conta do ser, que a pessoa não consegue mais distinguir a vida dela fora daquele ambiente religioso. Então ela larga convívio na empresa para morar dentro dessa religião, dessa instituição. Ela larga convívio com o filho, ela larga convívio com o marido, com a esposa, com amigos, e fica ali seguindo as programações semanais, diárias, retiros, congressos, acampamentos, movimentos, seminários, tudo que essa instituição possa lhe entregar, ele está participando, porque ela se boicota socialmente a ponto que ela não consegue ter uma empatia com a mulher que entrega o pão para ela na padaria, ou com um frentista que coloca gasolina no seu carro, ou com o seu companheiro de trabalho. Não, aí é preciso eleger um local onde compartilhe do mesmo inconsciente coletivo, da mesma grafia consciente, grafia que eu digo de grafos, né? De intenções, de uma programação, vamos dizer assim, mental, em que se sair daquilo ali, não, eu já não posso ter convívio social. Se você sair desse arcabouço, eu sou evangélico, você não é também, eu não posso ter convívio com você. Eu sou espírita, você não acredita em reencarnação, eu não posso ter convívio com você. Ou seja, isso nós estamos vendo aí até chegar aos polos extremos, como aconteceu agora o embaixador, que foi morto, assassinado, embaixador turco, por aquele extremista que ainda gritou "Alá é grande", né? Agora, nós compreendemos que essa autossabotagem, mesmo que ela não chegue a esse extremo, ela pode ir nos machucando, nos consumindo, ela pode nos colocando em uma situação onde paulatinamente nós vamos cometendo um suicídio existencial. Um segundo ponto, por exemplo, que nós podemos eleger dentro da instituição religiosa, um outro viés de autossabotagem é o viés financeiro. Como, por exemplo, aqui no Brasil, eu estava conversando com uma doutora que ela fez a tese de TCC dela lá na Itália, falando a respeito da teologia da libertação que veio para a América Latina. E é interessante nós olharmos porque o Brasil é o país onde se difundiu a cultura do pentecostalismo, vamos dizer assim, e da teologia da prosperidade. Por quê? Porque entrega, de alguma maneira, uma promessa financeira a pessoas que não estão preparadas para exercerem uma profissão ou um cargo para terem um retorno financeiro à altura. Por exemplo, se a pessoa ora 5 horas por dia, faz jejum, penitência, está na instituição todos os dias, Deus de alguma maneira tem que abençoar, mesmo ela sendo analfabeta, mesmo não tendo o 3º ano do ensino médio, mesmo ela não tendo os cursos profissionalizantes, mesmo não falando outro idioma. E aí então vai colocando essa culpa, né, de forma disfarçada para que ela fique recebendo aquela profecia, aquela pregação, aquela motivação, né, religiosa, dizendo não, você vai vencer. Aí usam, né, personagens como Davi, que venceu Golias, como Josué, né, que derrubou juntamente com o seu povo as muralhas de Jericó, e ficam, né, nessas conversinhas. E aí nós temos pessoas que estão completamente frustradas financeiramente, mas de alguma maneira elas se acham merecedoras de receberem um salário de um diretor de uma multinacional, elas se acham merecedoras de receberem um salário de um gerente, um consultor financeiro, ou de um diretor, ou de alguém que está qualificado, né? Então ela vai se auto-sabotando e dizendo não, eu estou exercendo a minha fé, eu estou participando da programação, eu estou entregando a minha contribuição, que é o royalties da fé, né? Que é o dízimo que elegeram, e aí vai construindo uma autossabotagem em si que ela não percebe
que ela vai ficando e elegendo esse ambiente como uma patologia, a ponto que a vida dela só progride dentro desse ambiente. A vida dela não progride fora, é só dentro. E se não está progredindo fora é porque a perseguição, é o demônio, o mundo está contra ela, né? E aí nós temos o terceiro tópico dentro desse ambiente que as pessoas elegem como um ambiente propício para a autossabotagem, que é a autossabotagem amorosa. O camarada chega, está numa paquera ou num flerte, ou a menina também, com um rapaz, ou o garoto está com a menina, e de repente ali eles compartilham do mesmo ambiente, da mesma rotina, né? Com os mesmos cumprimentos, Pai do Senhor, boa noite, como é que vai, varão, varoa? E ele vai, né, desenvolvendo uma afeição, de repente eles se encontram e dizem, a gente vai namorar. E aí, quando eles estão andando juntos ou estão ali compartilhando de uma comunhão, e é notório até para crianças olharem e dizerem, não, eles estão se gostando, eles estão se conhecendo. E aí vem uma profecia. Vem uma profecia de um mago ou uma feiticeira religiosa que diz assim, Deus diz que esse é o teu. Ou Deus diz que essa é a tua, você tem que casar com essa pessoa. E aí então ele recebe aquela profecia e ele vai viver para cumprir aquela profecia. Tem até um estudo muito bom, Prophecy Itself, melhor dizendo, ou profecia autorrealizável, que um cientista americano, ele pesquisou pessoas que recebem essas induções proféticas, elas vivem para cumprir isso, porque isso entra no subconsciente delas, a ponto que elas vão a vida inteira entregar emoções, energias, disposições para o cumprimento daquela profecia que ela acreditou ser como verdade naquele momento, pela uma vidência, né, pela uma extraordinariedade do universo ou da divindade que se comunicou com ela. E aí essas pessoas casam. Elas casam, só que chega um momento em que ela viu que tomou uma escolha errada. Mas daí já teve a comoção social, já teve a comoção religiosa, todo mundo já viu que ela casou, não pode mais separar, porque se separar está condenado ao fogo do inferno, né? E todos nós sabemos muito bem dessas histórias, ou você que está ainda nesse meio conhece essa história a fundo e ao vivo. E aí o que acontece? Ela mesmo sofrendo no casamento, ele mesmo sofrendo nesse relacionamento, ele decide se auto-sabotar seguindo a comoção social e religiosa para atender os padrões da sociedade que o está observando. E aí, essa pessoa, para manter um caráter de santo, um caráter de eleito, ele tem que aguentar esse relacionamento por causa dos filhos, ou por causa da promessa que ele fez, e aí então vai se auto-sabotando, ele vai se auto-boicotando a ponto que isso se torna uma patologia, que esse casal que é observado, eles não têm nenhuma característica de um casal que se ama, é simplesmente uma junção e um acordo mesmo, né, religioso. E aí nós temos também o quarto viés desse ambiente que é elegível como um ambiente de autossabotagem, como, por exemplo, a parte profissional. Nós temos ali, nesses ambientes religiosos, principalmente no protestantismo que veio para o Brasil, que as pessoas acreditam que a frustração religiosa tem uma conexão com a piedade. É como se a pobreza e a sofrência, né, vamos dizer assim, fosse dádiva de Deus. E aí nós temos jovens que estão se dedicando a serem diáconos, evangelistas, missionários, conferencistas, pastores, mas nós não temos jovens que estão se dedicando a serem médicos, advogados, a serem engenheiros, a serem consultores de venda, a serem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas ocupacionais, policiais, juristas. Não, eles querem a carreira episcopal, porque nessa carreira episcopal eles não precisam enfrentar o mundo que está fora da instituição. E para enfrentar o mundo que está fora da instituição, você precisa fazer concurso público, você precisa passar por processos seletivos. Eu, quando fui trabalhar na Copa do Mundo,
eu passei por 13 processos seletivos. 13 processos seletivos. Fora o teste de bilíngue, que eu entrei como bilíngue. E depois de todos os processos seletivos, você ainda era chamado para, ele, através de uma entrevista, eles verem qual seria o seu cargo. E de acordo com sua nota e com o seu teste psicológico e psicotécnico, eles te colocavam em um grau de exigência no trabalho. Só que é interessante que nós temos, por exemplo, pode ser que um jovem esteja precisando de um trabalho, mas ele nunca se preparou. E a pessoa que ele julga está no mundo, está lá fora da instituição, está estudando, está aprendendo outro idioma, está aprendendo um inglês, um francês, fazendo um curso técnico, acompanhando vídeos, estudando, lendo livros, e aí chega essa oportunidade. Só que em contrapartida, esse camarada estava o tempo inteiro enfurnado dentro de uma instituição, ele estava ali ajudando como sonoplasta, estava ajudando como cantor, como pregador, seja o que for, mas aí na hora que ele vai fazer o teste, ele se auto-sabota em sua oração dizendo: Deus me abençoa, eu estou fazendo a tua obra, eu estou todo dia na tua casa, mas o outro camarada estava estudando. E na hora que vai ser aplicado o teste, eles não querem saber se você estava tocando o 33º hino da harpa cristã, ou se estava tocando um hino que é tocado dentro do Vaticano. Ele está pouco se lixando porque você está fazendo na sua atividade religiosa. Ele quer saber da sua capacidade profissional, quais são as suas habilidades. E aí nós temos essas pessoas que se auto-sabotam profissionalmente dentro desses ambientes, e aí vai criando esse consciente coletivo a ponto de que ela vai querer seguir uma carreira episcopal, dizendo: eu vou ser pastor, vou fazer um curso de teologia, não deu certo mesmo, vou viver de oferta em oferta. Como tem conhecidos meus e até alguns amigos que eu já parei de falar, já cansei, mas já manifestei a eles a minha posição segundo o Evangelho de Cristo, de jovens que terminaram o ensino médio, não fizeram faculdade, vivem aí repetindo pregações e repetindo, igual papagaios, né, frases de outras pessoas para ficarem pregando 2, 3 vezes na semana. Alguns já me procuraram para terem bases bíblicas para pedirem oferta, já me procuraram para pegarem técnicas de persuasão, de retórica, e quando eles veem, eles encontram um paredão de bronze que vai sem dó e sem piedade a essas almas que já estão vendidas levando o nome de Deus. Então, passando por esses ambientes que são propícios e elegíveis como ambientes de autossabotagem, onde as pessoas se sabotam profissionalmente, financeiramente, amorosamente e socialmente, nós temos esse inconsciente coletivo que é gerado, e através dessas atitudes também podem ser geradas memórias de auto boicote, como por exemplo, tem uma passagem interessante aqui em 1 Samuel 9, do versículo 1 ao 3, quero ler para você, que diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filha de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros e para cima se sobressaía sobre todo o seu povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso diz Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta e vai procurar as jumentas. Saul é interessante que vem essa característica do escritor e do autor do livro de Samuel, dizendo que ele era tão belo que em Israel não existia um homem tão belo quanto ele, e os seus ombros se sobressaíam sobre os demais, ou seja, é uma licença poética para dizer que ele era o mais alto, né, da sua região. E ele era descendente da tribo de Benjamim. Só que Saul, ele tinha um auto-boicote tão grande que ele se sentia o menor e o mais fragilizado, mesmo sendo tão belo e tão alto. Ou seja, nem estereótipos conseguiam aumentar a estima dele. Então você aí não se preocupe com o seu estereótipo, com sua aparência física, isso não tem nenhuma significação na tua estima. O que te estima é o que você tem na consciência, é o que você tem na mente. Não troca o que você tem aqui. Não troca o que você tem aqui por um corpinho bonitinho, por um carro, por uma casa, seja o que for. Não negocie o que você tem dentro da sua alma. Então, e da sua mente. Saul
Deus mesmo sabia que ele nunca iria chegar ao reinado de Israel por mérito ou por esforço próprio. Então o que tem que acontecer? O pai dele perde jumentas. E as jumentas vão parar onde? Vão parar em um caminho onde ele vai se encontrar em Samar. E é interessante que para essas pessoas reconhecerem que são alguma coisa na vida, normalmente tem que vir uma situação abrupta para tirar delas um conforto, para tirar delas alguma posse. Foi assim com Saul. Mas Saul chega até Samar e quando ele chega lá, Samuel já tinha sido avisado por Deus que Deus já tinha elegido um rei e o convida e diz: vem, Saul, você foi escolhido por Deus, e tem toda a história. E Saul olha para Samuel e diz assim: não, você vai encontrar isso no versículo 20 ao 27, que eu não vou ler. Eu sou o menor da casa de meu pai. Saul se esconde, ou seja, Deus teve que fazer com que Saul perdesse, o pai dele, melhor dizendo, perdesse um patrimônio, para que ele fosse em busca. Nessa busca ele se perdesse, fosse à casa do profeta, o profeta chama ele, eleva ele a um quarto superior, entrega para ele uma comida que já estava preparada, entrega uma força motivacional, uma profecia, um oráculo, e ainda assim Saul se vê como o menor. E nós vamos ver isso na característica da vida de Saul, na perseguição para Davi. Porque Davi ele era tão simples, mas era um simples que não se auto-sabotava. Davi ele era pastor de ovelhas, mas ele era o melhor pastor de ovelhas que tinha. Davi era marmiteiro, ele cumpria a sua função com êxito. No interpério de sua viagem, que Golias está desafiando o acampamento de Israel, que ele olha, vê a oportunidade, vê o prêmio que iria dar a ele, e ele vai lá e exerce a função dele como se ele estivesse protegendo uma ovelha de um urso. Essa é a situação. É diferente com Saul, que tem que ser forçado pela vida para chegar lá, e nem assim ele consegue se identificar como tal. Moisés também era assim. Deus ele faz um processo de reconstrução na vida de Moisés, porque quando você vê que aquela sarça precisa arder para chamar a atenção de Moisés, e o dizer, né, que ele seria o libertador do povo, Moisés hoje é tido como um estadista, mas você tem que entender que Deus precisou de 40 anos para moldar o caráter de Moisés no deserto, para ele se entender como alguém que tinha capacidades, porque quando Deus o chama, ele usa várias autocomiserações, dizendo que era lábios pesados, que não tinha retórica, como ele iria, que ele tinha assassinado um homem, todas aquelas desculpas. Só que Deus não estava perguntando para ele sobre as suas desculpas. Deus disse que ele seria, e assim com você. Se você nasceu com um dom e uma capacidade, não precisa ninguém confirmar isso na sua vida, acredite, porque a voz de Deus é a voz que já resolveu tudo. E aí, adentrando nessa circunferência vital de escolhas, é interessante que a vida ela não pergunta se você está dormindo bem, se você está comendo bem, se você está feliz, se você está triste. Não, a vida ela vem consumindo e as oportunidades elas vão passando, e se você não se preparar, se você não souber que o mundo para se viver não é igual à casa da mamãe, não é igual ao afago do papai, é igual ao afago do irmão, se você não entender que quando você sai para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é selvagem, ele é consumidor mesmo, você tem que entregar o melhor, eles não querem saber, seja o que for, dos seus sentimentos, eles querem produção. Isso é fruto da Revolução Industrial. O homem é simplesmente mais um código de barra. Então, se nós não entendermos isso, nós iremos sempre... Olha, acabou de entrar aqui o André da Austrália, e a Lina, from Madrid ou Barcelona. Eu conheci lá na Austrália também, é uma colombiana. Um beijo pra você, Lina. E aí então, voltando ao assunto aqui, a vida, ela não te pergunta como você está. Quer ver um exemplo? Um dia desses uma menina veio me confessar. Ela entrou numa empresa, começou a se destacar, e aí abriu uma vaga nessa empresa, e a superior lá de São Paulo veio até ela perguntar quanto que ela queria ganhar para assumir aquela vaga que estava cativa. Ela contou uma história.
contou uma história da vida dela e começou a se desabafar e foi aquilo, resumindo. Falou um salário que era muito pouco a diferença do que ela já ganhava. E depois que ela falou aquilo, ela se arrependeu. E eu cheguei para ela e disse assim, olha, eu não te dava essa promoção. E isso aconteceu, ela não recebeu essa promoção. Por quê? Eu te perguntei quanto que você quer ganhar, eu não pedi tua história de vida. E nesses momentos nós temos que ser objetivos. Porém, quando vem esse ciclo de autossabotagem, a gente quer, de alguma maneira, começar a uma retórica, dar uma retórica para colocar um sentimentalismo na oportunidade, para que deixe um viés que significa assim, se não deu certo é porque ela não concordou com o que eu falei, sabe? Do que o contrário de você chegar e falar, olha, para me promover tem que me pagar 6 mil reais. Pronto, acabou. Você entregou a sua possibilidade, a sua proposta, e o máximo que você vai receber é um não. Mas tem pessoas que antes dela receber um não de fora, ela prefere construir um não dentro. E aí, essas pessoas nunca conseguem atingir o ápice, porque elas preferem viver sempre entregando metade do que elas podem entregar, do que elas entregarem o máximo e serem frustradas. Isso foi comprovado lá nos Estados Unidos. Psicólogos fizeram estudos com soldados que eles preferiam inventar desculpas para não ir para a guerra do que soldados que vão para a guerra e de alguma maneira saem vitoriosos e voltam. E aqueles que não foram preferem inventar desculpas, que adoeceram, que ia sentir saudade da família, seja o que for, ou de estudantes que não conseguem tirar notas altas e quando vão fazer uma pesquisa sobre eles e entrevistas, eles dizem, não, é porque eu não dormi bem. Ou estudantes que sabem que tem um teste, eu conheço um amigo específico que faz isso. Toda vez que ele tem uma prova de concurso público, um teste muito complicado, no dia anterior ele bebe, ele enche os cornos, vai pra festa, dorme tarde. Por quê? Para ele ter a desculpa de dizer, eu também bebi demais, dormi mal, para que as oportunidades sempre sejam descartadas por desculpas. E a oportunidade ela nunca é descartada por desculpa. A oportunidade ela é descartada por uma falta de percepção sua, pelo um fracasso seu. E nós temos que entender que nós somos seres humanos, que nós temos que lidar com o fracasso. A vulnerabilidade ensina muito ao nosso caráter. E prosseguindo, nós temos aquelas pessoas que têm Deus como álibi, né? Ela tem uma frase muito específica, um jargão que diz assim, se Deus quiser, isso vai acontecer. Se Deus quiser, eu chego lá. Se Deus quiser. Como que se Deus não quisesse a felicidade humana. E eu que tenho algo para te falar, Deus ele é o mais interessado na sua felicidade. Deus ele é o maior interessado na concretização dos teus projetos e dos teus sonhos. Você tem que acreditar nisso. Se tem um desejo dentro de você e um sonho, aonde a humanidade vai ser beneficiada com esse sonho, saiba, foi Deus que plantou esse desejo no seu coração. Olha o Sasha aqui. Hi my friend, how are you? How is going there? Sasha da Alemanha. Conheci ele, estava aqui na segunda-feira na nossa transmissão. Então voltando, nós temos as pessoas que usam Deus como álibi e vão colocando assim que as oportunidades da vida dela tem que ser sobre o querer de Deus. Mas nós sabemos sim que tudo que acontece é sobre o querer de Deus. Falando bem majoritariamente. Porém você tem a responsabilidade humana, você tem a sua responsabilidade de viver, de enfrentar, de absorver, de prosseguir, de passar obstáculos. E nós temos também o outro viés desse álibi, que é quando as pessoas não conseguem um êxito e elas dizem, o diabo se levantou. O diabo se levantou, está furioso com minha vida. Eu te pergunto, só porque você é evangélico, é católico, o diabo tem que estar furioso com você? Não entendi. O que você tem de mais na vida em que o mal, né? O mal cultural, ou o representante, a personificação máxima do mal, tem que fazer algo para acabar com a sua vida? Será que só o fato de você seguir essa religião, essa alienação mental, já não é se tornar o próprio diabo existencial que você poderia ser? Porque eu só comprovo
pessoas que professam uma fé em Cristo, que esse Cristo que elas pregam, que professam uma fé totalmente diferente do Cristo que eu acredito, que eu sigo, e dizem que se você não se render à religião delas, à profissão de fé delas, você vai ser condenado ao inferno, vai sofrer condenação eterna, e dizem que estão salvas, mas eu não consigo olhar na vida delas um testemunho de salvação. É aí onde vem a grande dicotomia, a grande dialética da vida entre a profissão de fé e a prática. E aí quando essas pessoas, por exemplo, têm um desvaneio sexual aguçado e saem aí beijando, transando com todo mundo, aí estão dizendo, o diabo quer me derrubar. Sempre precisam culpar um ente histórico, um ente cultural, um ente psicossomático para não se encontrarem com os fantasmas existenciais. E aí então vai produzindo uma sombra, que a vida vai chegar, a idade vai chegar, e quando você olhar para o seu passado, tudo que você tem é arrependimento. Prosseguindo, nós temos aqueles também que estão em ambientes que os força a se auto-sabotarem. Você olha ali quando Jesus, em Marcos 8, vai curar um cego, ele tira o cego daquele ambiente e exerce a cura nesse cego fora daquele ambiente. Isso é como se aquele próprio ambiente ali condicionasse aquele cego a estar cego. E existem ambientes que condicionam aleijados a estarem aleijados, a surdos a ficarem surdos, mas existem ambientes onde eles não te enxergam com uma deficiência. E esse é o ambiente onde você tem que estar. Se você é deficiente em alguma coisa da sua vida, seja física, emocional, intelectual, esteja com pessoas que te forçam a melhorar e não de pessoas que te estagnam e te colocam em um grau onde você é um coitado, onde você é aquele que precisa da ajuda. Nós temos também uma técnica de autossabotagem que é aquela do dízimo, né? O dízimo, quando a pessoa ela tem mesmo na mente esta cultura, essa alienação onde ela tem que dar 10%, né, do seu salário, seja o que for, se ela estiver dando esses 10% e pagando o royalties da fé dela, ela consegue enxergar na ótica da vida dela tudo que está dando certo. E aquilo que aconteceu de errado, o celular quebrou, o carro bateu, ela não enxerga não. E aí ela vai dizendo, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando. E aí se chegar algum momento em que essa pessoa não dá o dízimo, ela conscientemente ela muda o clique da percepção dela, onde ela começa a observar situações que são de azar, vamos dizer assim, situações onde não são favoráveis à sorte dela. E aí o que ela atrela? Ela atrela que foi porque ela parou de dar o dízimo. E aí é onde vem vem as pregações dos líderes, onde reforçam, se você não der o dízimo, vem devorador, vem o migrador, seja o que for, e aí diz que as multas de trânsito você está pagando porque você não está dando dízimo, sendo que na verdade você está pagando multa de trânsito é porque você está desatento, andando acima da velocidade, não pagou IPVA, está sonegando, tá dirigindo alcoolizado, está dirigindo teclando no celular. Então é muito fácil nós termos esses gatilhos, né, de autossabotagem que principalmente a religião entrega, que aí você vai tirando a oportunidade de crescimento de consciência, a oportunidade de crescimento, de personificação existencial de um ser. E aí ele não vai crescendo nem em conhecimento, nem em graça, nem em estatura social, nem percepção civil, constitucional, legislativa, moral, ética, e vai se atrofiando. Aí vai se tornando esses seres que nós conhecemos que são defensores de uma ideologia e não são defensores da vida plena. Também temos o gatilho de autossabotagem como jejum. Sim, claro, quando temos pessoas que já estão vivendo uma disposição de vida tão catastrófica que de alguma maneira ela tem que se mutilar. Então, qual é a melhor maneira que ela vai se mutilar? Vou deixar de comer. Então, só do fato dela estar sentindo fome,
ela joga esse álibi para Deus dizendo assim, olha Deus, eu estou sentindo fome, será que você não vai fazer nada? E aí ela atrela a esse poder místico que o ato de sentir fome e estar conectado com Deus intensifica o poder da oração, intensifica o poder da ação. E aí assim ela vai usando esse mecanismo de autossabotagem para tentar se livrar de quem ela é. Porque a verdade, essas pessoas ficam orando para que o diabo seja derrotado, para que o inimigo seja vencido, sendo que o próprio inimigo é ela mesma, sendo que o verdadeiro jejum é você matar por inanição o ódio. O verdadeiro jejum é a maldade não criar expansão dentro de você. Os seus sentidos não são bases e plataformas de alimento para ódio, para desigualdade, para racismo, para homofobia, para incontingências, para impaciência, para ira. Você é um ser que quando essas dimensões vêm consumir a tua existência, você as mata por inanição. Por quê? Porque você está jejuando dessas energias negativas. Você jejua também quando o seu olhar ele é purificado, que você olha o necessitado e estende a mão. Você observa o que está preso e vai visitar. Você enxerga o doente e o vai cuidar. Você olha o que está com sede e sente sede junto com ele, mas corre para o saciar. Isso está em Mateus 25 e em Isaías 58. Tem uma página do meu livro, página 48, eu falo muito a respeito de autossabotagem no meu livro. Na página 48 eu quero ler um trecho para vocês que diz assim: muito além de uma dieta, Jesus estava mostrando o verdadeiro poder da obediência, que não se autossabota. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Tudo que alimenta esperança, tudo que rega a alma, tudo que clareia as sombras, todas as promessas que nos garante vitória, tudo o que procede daquilo que não se toca, não perece e que vem de Deus. A isto nos entregamos a serem alimentados, não do tipo e nem da matéria, mas da essência. Isso é o verdadeiro jejum. Nós temos também outros mecanismos de autossabotagem que são dietas. Pessoas que estão fazendo dieta. E aí eu quero te dizer algo bem interessante para o seu corpo. O seu corpo ele não tem a concepção de final de semana. Então tem pessoas que seguem uma dieta de segunda a sexta. E quando chega o final de semana, ela diz, não, é final de semana, vou me dar uma folga. E aí comem tudo que não comeram na semana e de formas de calóricas estupefadas, exponenciadas, que vai equivaler aos 5 dias em que ela fez dieta. E aí ela se auto-sabota dizendo, não, hoje é final de semana. Só que o seu corpo ele não tem final de semana. O seu corpo, o sistema biológico, o seu relógio biológico no final de semana, ele precisa continuar se alimentando bem, ele precisa estar consumindo os alimentos que você estava sendo regrado na sua dieta. Então, essas pessoas não vão vendo resultados em vossas dietas e assim vão dizendo, comigo não dá certo não, vou desistir. E aí vai para o polo extremo, que é o quê? Comer tudo que quer. E aí se tornam pessoas gordas, vão ficando obesas, vão ficando indisponíveis porque a alimentação ela é essencial para a disposição física, vão ficando indispostas, vão ficando cansadas, aí vão desistindo da estética, vão desistindo da aparência, vão desistindo da prática esportiva, vão desistindo de estarem se dedicando a uma alimentação mais saudável e aí vão se auto-sabotando, dizendo, não, isso aí não é para mim não. E aí vai interpretar aqueles que estão fazendo dieta como vigorexos, como escravos da estética, como ele só quer se aparecer, ele quer só receber likes no Instagram ou no Facebook ou no Snapchat, seja o que for, sendo que na verdade você queria ter esse corpo, você queria seguir essa dieta, mas você se auto-sabotou, você se auto-boicotou. E aí fica interpretando aqueles que estão fazendo uma dieta ao polo avesso, mas sendo que você está fazendo essa interpretação com aquilo que você tem de si. Porque nós só conseguimos diagnosticar o que está fora quando nós temos o conceito dentro de nós. Outro mecanismo de autossabotagem são as amizades. Pessoas que não querem fazer amizades porque sabem o quão insuportáveis são ou o quão tem o gênio forte e não irão conseguir mesclar uma amizade equa. E aí o que elas fazem?
de alguma maneira elas evitam a amizade, ou quando elas conquistam a amizade, em certos graus de intimidade já, ela começa já a produzir fofocas, a produzir brincadeirinhas que ela sabe que o amigo ou a amiga não gostam, justamente para que aquele elo de intimidade não fique muito profundo, porque esta pessoa sabe que se ficar profundo, ela vai decepcionar. Então ela prefere antes se decepcionar, decepcionando alguém, do que esperar que o outro se decepcione por via própria. Outro mecanismo, nós temos da vocação. E esse aqui é primordial. Já temos aqui 58 minutos de transmissão. Esse é primordial porque a maioria das pessoas estão fazendo coisas em que não são as vossas áreas e elas não gostam. E estão sendo escravas do sistema, estão sendo escravas da remuneração para que elas matem os seus sonhos em troca de um ganha-pão. E aí nós temos pessoas que estão ganhando muito pouco, mas temos também pessoas que estão ganhando muito. Mas esse muito que ela ganha não a satisfaz. Ela é uma juíza, uma delegada, um concursado público, mas na verdade ele queria ser um pintor de quadros, ele queria ser um domador de cavalo, ele queria ser um skatista. Mas como isso não dá dinheiro, eu prefiro ficar aqui na minha, mas nada dá dinheiro fácil assim. Tudo na vida nós temos que perseverar e ir contra até mesmo aqueles que estão mais próximos de nós. E aí, nessa vocação, nós temos pessoas que preferem se aniquilar nos sonhos e viverem frustradas tendo uma remuneração legal, tendo um apoio social legal, tendo uma imagem social e familiar legal, mas a alma está destroçada. A alma queria estar viajando, queria estar com a mochila nas costas, conhecendo países, sabe? Eu tenho 5 irmãos, 4 deles são concursados públicos. Meus pais são do serviço público e eu nunca me aceitei estar dentro do escritório. E nunca aceitei que ninguém colocasse sonhos em minhas costas ou que colocasse um jugo em mim para dizer aquilo que eu tinha que fazer. Eu sempre acreditei no meu potencial e no dom e na vocação que eu recebi. A prova disso que eu já viajei o mundo 3 vezes dando volta nele através dos meus sonhos. E se ninguém acredita em você, não se importe com isso. Se você não acredita em si mesmo, saiba, ninguém vai acreditar em você. Você é um vendedor de sonhos para o próximo. Se você não viver realizando o seu, você nunca irá poder pregar com a vida que viver pelos sonhos vale a pena. Nunca. E aí então, nós temos as pessoas que vivem uma vida dizendo assim, não, mas essa é minha cruz. Eu não consegui ser um jogador de futebol, eu não consegui ser um jogador de vôlei, eu não consegui ser um lutador de jiu-jitsu, mas na verdade você nunca se entregou ao máximo, você nunca chegou à exaustão, você nunca vomitou em um treino físico, você nunca ficou com fibromialgia, de tanta dor que você sentiu nos ossos, você nunca ficou treinando 6 horas por dia, você nunca fez uma dieta, você nunca correu 10 quilômetros. Você nunca ficou dando 1000 socos de boxe, 1000 socos num saco de boxe. Você nunca se habituou para conquistar aquilo. Você sempre fez mediano. E aí então a vida te entregou o quê? Frustração. Eu disse, não, mediano eu não aceito. Eu quero pessoas que estão no ápice. Como por exemplo Cristiano Ronaldo. Eu o acompanho e é impressionante como ele se dedica, sendo o 4 vezes o melhor do mundo, estando no topo, rico, milionário. Ele se dedica exaustivamente a habituar o seu corpo a um condicionamento físico onde a responsabilidade que ele tem seja cumprida com excelência. Eu lembro-me bem quando eu estava com a delegação de Portugal, que eu ficava com o presidente da delegação, e eu ficava o levando na embaixada, no vestiário, na sala de imprensa. E eu lembro-me que quando eu cheguei lá no CT dos bombeiros, que eu fui entrar no vestiário, Cristiano Ronaldo estava falando com a mãe dele chorando, porque ele veio jogar a Copa do Mundo com tendinite no joelho esquerdo. Só que o patrocinador não poderia, não ter Cristiano Ronaldo aqui, e também se ele não viesse, a seleção portuguesa não teria a força motivacional necessária. E ele veio e jogou com muita dor,
e com tendinite no seu joelho, mas ele veio. E a dor, quando ela vem para nos limitar, quando a dor ela vem para nos avisar de algo, você tem que entender também que a superação dessa dor irá te trazer uma nova perspectiva de vida, porque a dor ela está te limitando aqui. Se você passar dela, você pode olhar para trás e ver que aquela dor era simplesmente um obstáculo. E aí então você vai se discernindo e vai se conhecendo. Logo então, nós temos também um outro mecanismo de sabotagem que é com relação ao dinheiro. Pessoas que têm a cultura mesmo de pobre e miserável. São pessoas talentosíssimas, mas se enxergam e dizem, não, eu não vou ganhar muito dinheiro não. Porque a imagem do dinheiro, a religião atrelou com a imagem de Satanás. Então, você não pode ganhar muito dinheiro, você não pode andar de Evoque, você não pode andar de primeira classe, você não pode morar no Lago Sul, você não pode ter muito dinheiro, porque se você tiver muito dinheiro, o diabo ele já entrou dentro da sua vida, você é um arrogante, um prepotente, um orgulhoso, e aí tem pessoas que se auto-sabota fazendo um voto de pobreza. Mas ela faz voto de pobreza invejando a vida do próximo que está no Facebook, no Instagram, no vizinho, que está viajando, que está curtindo com a família, que está indo para a Disneylândia, que está indo para as Ilhas Maldivas, que está indo para rodízio em churrascaria, que está numa condição financeira onde ela não passa necessidade. E eu lembro-me bem que eu me sabotava com isso, porque eu fui criado em uma cultura pentecostal onde o dinheiro era o inimigo da fé. E aí então eu passei a viver a vida meio que odiando o dinheiro. Até que na Austrália um amigo meu olhou para mim e falou, olha amigo, eu ganho dinheiro para não passar vontade. Eu posso escolher ir para Disney e quando eu chegar na Disney, minha família vai, eu vou passar meu cartão e quando chegar lá eles podem fazer o que quiser, eu não vou perguntar nem quanto custa. E eu fiquei olhando, falei, gente, eu me auto-saboto tanto com essa relação ao dinheiro. E é verdade. Eu ficava com esse proselitismo dizendo, não Deus, mas olha aqui, eu estou abrindo mão de tudo isso. Olha Deus, eu estou rejeitando emprego. Olha Deus, tudo em teu nome, sabe? Isso é uma forma de autossabotagem. E foi então quando eu comecei a enxergar que a liberdade financeira, o desenvolvimento financeiro me entrega uma liberdade. E me entregando uma liberdade, eu vou poder atingir mais e mais e mais pessoas. Como, por exemplo, esse meu celular, ele filma em 4K. Eu justamente o comprei visando essa oportunidade de fazer transmissões, de fazer vídeos. Mas isso é um celular muito caro. E para que eu pudesse comprar, eu tinha que alcançar um poder aquisitivo para comprar. Mas existem pessoas que dizem, não Deus, eu quero atingir o mundo, mas dinheiro é de Satanás. Não, eu vou ficar aqui na minha vidinha, eu vou ficar aqui, continuo andando de ônibus, andando com essa blusa rasgada, para que os outros vejam em mim uma certa piedade, uma certa humildade, mas nem sabem o quanto que essa alma é orgulhosa. E aí, entrando na parte final, John Paul Sartre ele fala assim, uma frase interessante, não importa o que acontece com o homem, o importante é o que o homem faz com o que lhe aconteceu. Pare de criar ambientes favoráveis à dor. Pare de criar ambientes onde a dor ela vai ter um ambiente totalmente propício para se crescer. E esse ambiente é um ambiente da autossabotagem. Esse é um ambiente do auto-boicote. Na página 80 do meu livro eu falo assim que transformar a mente é o ato de se desconstruir por inteiro. E é um processo demorado e difícil, porque o nosso organismo ele poupa energia, justamente para que mantenha a vida de forma equilibrada. E gerar uma mudança, principalmente de mente, como Paulo fala, transformai-vos o vosso entendimento, é algo que é um transpor que vai exigir tanta energia, mas tanta energia que às vezes você vai ter que negar paradigmas, você vai ter que passar por cima de crenças escuras. Crenças escuras são crenças que não têm racionalização nenhuma. Você vai ter que passar por cima de tradições, vai ter que passar por cima de gostos, mas você vai ter que se transpor. E aí, o medo, quando ele atrela-se à existência de uma pessoa, o medo é a fé do fracasso.
Jó, no capítulo 3, versículo 15, ele diz que aquilo que ele temia o sobreveio. De modo que quando você teme algo, é a mesma coisa de você estar entregando a fé necessária para que aquilo venha até você. O medo, ele ganha projeção em nós a ponto de que nós iremos viver para cumprir todos os nossos temores. Um exemplo de fé que nós temos nas Escrituras, quando a mulher Ciro-fenícia invade o conforto de Jesus ali em Marcos 7, versículo 26, Jesus estava se escondendo porque ele queria descansar e queria dormir, e vem aquela mulher Ciro-fenícia pagã, né, nos termos teológicos falando, e aí perturba o sono, o descanso de Jesus, querendo que ele expulse, né, e cure a sua filha, expulse a enfermidade, a calamidade que estava acometendo a sua filha, o demônio, e quer ver a sua filha sã. E sabe o que Jesus faz? Jesus entrega para ela uma imagem cultural que ela já tinha dela mesma, ou seja, os judeus chamavam os pagãos, os gregos, ciro-fenícios, por exemplo, de cães, né? Porque eles chamavam os judeus de porcos e em contrapartida os judeus chamavam eles de imundo, de cães. Então Jesus olha para ela e diz assim: não é lícito eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. E é interessante que aquela mulher, ela recebe essa informação que não era novidade para ela, mas ela não desiste do objetivo e da intenção que ela tinha, que era de fazer a filha dela sã. Porque ela tinha ouvido que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, ou o profeta, ou aquele que tinha o poder para curar. E eu fico olhando, se essa mulher fosse uma autossabotadora, sabe o que ela fazia? Ela já se embirrava e falava: não, nem quero mais teu milagre. Faz o seguinte, fica com teu milagre em paz, porque eu não sou cã, eu não sou cachorra. E aí, a cura da filha dela. Ou seja, Jesus ele faz uma demonstração de análise de fé tão primordial que aquela mulher entende e diz assim: tudo bem, mas os cachorros comem das migalhas que estão caindo no chão. Ou seja, ela entra na imagem cultural que Jesus entrega para ela. Por quê? Porque ela não era o objetivo da situação, era a filha. Então nós temos que entender o que é o objetivo da nossa vida. O que vale a pena nós perdermos. Se vale a pena você perder a sua honra no intuito de que alguém está falando que você é algo, ou te caluniando, ou mentindo, ou entregando palavras aonde vão magoar a sua mãe, o seu pai, seja o que for. Mas se você precisa passar por cima disso para atingir o seu objetivo, por que você não se analise e passe por cima disso? Porque a filha dela foi curada. E a prova disso é que Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé. Ou seja, uma pagã foi exemplo de fé, porque desistir é fácil. Agora, difícil é a gente largar a mão do hábito de desistir. E aqui eu quero encerrar essa transmissão dando um grande beijo a todos que entraram aqui. Noemi entrou lá de São Paulo, Ricardo, meu primo, que já está em Brasília, o Lucas Gomes. A transmissão ficará gravada. Nós tivemos aqui exatamente 1 hora e 11 minutos. Essa transmissão amanhã já vai para o YouTube. E eu quero abençoar a sua vida e dizer o tanto que eu sou grato e ser edificado com essa mensagem. Um beijo no seu coração.